Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, rapaziada. Não foi o resultado que a gente esperava. O Flamengo perdeu pro Fortaleza por 1-0, uma partida pavorosa da equipe rubro-negra, pavorosa. Assim como o Felipe Luiz disse na coletiva de imprensa, agora fica fácil dos mimizentos falar que deveria ter colocado os reservas, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, já que o plano de jogo não deu certo. O fato é que o Fortaleza jogou a vida na partida de ontem. O Jorginho também na zona mista falou sobre isso. Como as equipes jogam quando encaram o Flamengo. Fazem o melhor jogo do ano, o melhor jogo da vida. Como disse o Ryan do Vasco, ele nunca correu tanto na vida. É isso, galera. Jogar contra a maior equipe do Brasil transforma cada jogo numa batalha. E o Fortaleza batalhou muito bem com o apoio da sua massa esmagadora torcida no Castelão. Foi lindo pro Fortaleza, pra gente foi só sofrência, porque o Fortaleza foi melhor o tempo todo e ainda poderia ter feito um placar mais elástico, porque teve bola do Ayrton Lucas tirada em cima da linha, teve impedimento de gol concluído, mas o Flamengo realmente fez uma partida pavorosa. É impressionante a dependência que o Flamengo vai criando do Pedro. Afinal de contas, o nosso camisa 9 bolado, sem ele o Flamengo acaba sendo uma cobra sem veneno. Rodeou, mas eu não me lembro aqui de 3 defesas do goleiro do Fortaleza. Muitos cruzamentos, muitos quase. O Emerson Royal fez uma boa finalização, o Samuel Lino em algum momento também, e o Saul fez mais uma. Esse foi o resumo de 90 minutos do Flamengo. Sem muita emoção. O Arrascaeta não estava num dia espetaculoso, como costuma ser. E mais, hein? O Pedro está tão importante, tão bem no Flamengo, que ele potencializa o Arrascaeta também. Quando o Arrascaeta está em campo, junto com o Pedro, o que antes parecia um problema, virou uma super solução. Porque aí são dois gigantes do futebol brasileiro que trazem muita dor de cabeça para a parte defensiva. E na dúvida de marcar um ou marcar o outro, sempre tem alguém em uma colocação melhor. Então, sem o Pedro, o Flamengo fez uma partida pavorosa e leva essa dor de cabeça do Felipe Luiz para o próximo jogo. O Carrascal e o Eric Pulgar, que eram dois jogadores que também tinham feito partidas excepcionais, não puderam estar presentes na partida de ontem por conta de cartões amarelos. Pelo menos na quarta-feira eles vão estar disponíveis. E eu já espero e torço para que o Felipe Luiz aqui amadureça essa nova formação do Flamengo sem o Pedro. Embora, eu até falei isso na live ontem, se eu sou o Pedro, meu parceiro, não. Eu só ficaria fora desse jogo se fosse risco de vida. Sinceramente. Muita gente fala em entrevista coletiva, muitos jogadores, né? A gente vai dar a vida por esse jogo, a gente vai dar a vida para sair dessa situação, a gente vai dar a vida pelo título. Eu dou um braço por esse título. O que eu não daria para disputar uma Copa do Mundo. E eu acredito sinceramente que o Pedro vai ter que fazer essas escolhas. Espero que dependa dele. Porque assim, o Pedro entra quarta-feira com o braço quebrado e consegue fazer uma partida razoável e o Flamengo se classifica com grandes possibilidades de título, eu cravo o Pedro na próxima Copa do Mundo. Tamanho o esforço, tamanho a dedicação, tamanha a fé de ir com tudo e deixar tudo em campo. Agora, se ele, por conta desse braço quebrado, não joga quarta-feira, estão dizendo aí entre 3 a 6 semanas. Imagina que o Pedro fique 6 semanas fora do gramado, gente. Faltam simplesmente esse período para acabar o Campeonato Brasileiro. Porque para o final fica a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, se o Pedro ficar todo o tempo certinho de recuperação, só vamos ver o Pedro no Carioca, irmão. Só vamos ver o Pedro no Campeonato Carioca. E aí ele acha que vai conseguir disputar uma Copa do Mundo jogando o Campeonato Carioca contra Madureira, Bangu, Volta Redonda? Infelizmente não. Então, se eu sou o Pedro e se está na mão dele a decisão de poder jogar ou não, claro que é risco de vida, né, gente? A gente não pode colocar a vida em jogo nesse sentido, nem a integridade dos outros atletas, sei lá, botar um treco de ferro que possa machucar alguém. Agora, se tiver um jeito de botar lá em faixa, bonitinho, bota um não sei o que eu não sou médico, mas se puder dar um jeito de botar o Pedro em campo, eu faria, mas ele não vai conseguir mobilidade, não vai conseguir se defender. Gente, futebol é com os pés.
Já vi atleta jogar enfaixado aqui, ó. Então, máscara na cara. E tá tudo bem, irmão. É simplesmente uma temporada que pode colocar o Pedro na próxima Copa do Mundo. Porque o Flamengo vai muito bem no Campeonato Brasileiro e vai muito bem na Libertadores. Bota o Pedro em campo, segura um 0 a 0 contra o Racing lá, estamos na final. E aí vai ter mais um período de recuperação. Acredito que para a final, por ter aí mais algumas semanas até o jogo da final da Libertadores, é o tempo de não cicatrizar, não de curar totalmente, mas já está no estágio final de recuperação. E aí para a final ele estaria mais tranquilo. Agora, adianta poupar o Pedro, não poupar, melhor dizendo, adianta não sacrificar o Pedro para o jogo de quarta-feira e não ter uma final? Simplesmente não imagino. Se eu estou no lugar do Pedro, eu jogo com a perna só, com um braço só. Falo, me bota no jogo, nem que amarrasse aqui, ó. Enfaixa tudo aqui para ele poder não sacudir, né? O braço. Enfaixava tudo aqui para frente, para trás, junto do peito. Não tô nem aí. Eu deixaria o Pedro em campo porque a gente viu a falta que ele fez ontem. Sem contar algumas peças que não estão funcionando, como Samuel Lino. Já vem jogando mal já há algum tempo. Então, assim, para o jogo contra o Racing, que é a próxima partida do Flamengo, talvez um meio de campo mais povoado, povoado mesmo. Chapa 4 no meio de campo, irmão. Eric Pulgar, Saul e Jorginho. Mete os 3 volantes. Ali, meu parceiro, a bola só anda macio. Se o Felipe Luiz muda um pouco, coisa que ele nunca fez, meteu os 3 volantes para controlar o jogo e ainda põe lá no ataque o que há de melhor, por exemplo, o Pedro, o Bruno Henrique de ponta e mete um Plata ou um Luiz Araújo, irmão, e assim uma dor de cabeça, ou mais, joga num 4-3-1-2, bota o Bruno Henrique e o Pedro, um do lado do outro. Já imaginou que infernal para a equipe do Racing? Então acho que o Felipe Luiz vai ter que inovar, ele que vem numa constante muito boa, com bons resultados. A gente acaba falando muito bem quando joga bem e quer sacrificar o técnico quando joga mal. Minha opinião é que o Felipe Luiz tem feito uma excelente temporada. A gente está classificado na semifinal da Libertadores com o jogo de ida com vantagem e a gente está empatado com o Palmeiras com 61 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, faltando 9 rodadas. Então, para mim, o trabalho do Felipe Luiz é ótimo. Claro, excelente é com título. E já cravo aqui, para mim o Felipe Luiz deve ser mantido no cargo independente dos títulos. Já tem gente pedindo a cabeça do Felipe Luiz, que eu discordo, porque eu não vejo no cenário nacional um técnico mais capacitado ou que me gere tanta esperança de um futebol bem jogado, de um futebol bonito, do que o do Felipe Luiz. Então, desde o JJ, o Flamengo vem fazendo milhões de trocas de técnicos que não geraram resultados significativos. Mesmo que às vezes com título, como o Dorival Júnior, ainda assim, adoraria ver o Flamengo nessa nova gestão, com uma nova cultura também de técnicos, com vida útil mais longevo. O Abel Ferreira vem provando aí a todo instante o tanto que um técnico que conhece a equipe, que conhece, né, a instituição, consegue trazer bons resultados a curto, médio e longo prazo. Obrigado, rapaziada. Tamo junto. Hoje tem Palmeiras às 20h30 ou 19h30. Acho que é às 20h30. De qualquer maneira, é Palmeiras contra Cruzeiro. Espero que o Gabigol vingue a gente nesse jogo. Falei ontem na live. Se o Gabigol fizer um gol da vitória contra o Palmeiras, eu faço um short, um vídeo curto, pedindo desculpas a todas as críticas ao Gabigol e falando, você é o cara. Rapaziada, tamo junto, já convoco vocês para a live de mais tarde para secar o Palmeiras. Então, é todos contra o Palmeiras. Já que o Flamengo não ganhou, espero que o Palmeiras também não ganhe e aí fica tudo igual para a próxima rodada. Lembrando que o Palmeiras tem um monte um pouco mais alto do que o do Flamengo em relação à Libertadores e também terá a obrigação de colocar um time misto. Talvez se o Flamengo tivesse vencido, ele não colocasse. Mas agora que o Flamengo não venceu, ele fala, sabe de uma coisa? Vou jogar um mistão lá e eu tenho grandes chances de deixar essa batalha do Campeonato Brasileiro para a próxima rodada. Já que o Flamengo não pontuou, se o Palmeiras não pontuar também, segue tudo igual para a próxima batalha. Ao invés de jogar tudo ou nada nesse Campeonato Brasileiro, que faltam 9 rodadas, e perder fôlego para quarta-feira pela Copa Libertadores,
que será muito mais complicado, já que perdeu o primeiro jogo por 3-0. Tamo junto, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Obrigado, rapaziada. Até mais tarde.